Graças a Deus, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor Deus? Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de nosso Senhor Jesus, escrito pelo evangelista e doutor Lucas. Evangelho escrito pelo evangelista e doutor Lucas, capítulo 5, versículo 17 a seguir. Enquanto você está folheando a Bíblia, em palavras eu quero manifestar a Deus a minha gratidão, meu louvor, por Deus me conceder esta tão bela oportunidade. Estou grato a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Gilson, pastora Dorcas. Deus continue dando a vocês saúde, graça, vigor e prosperando essa obra que está sobre os vossos cuidados. Deus abençoe o pastor Daniel de Castro, pastor Hélio, pastor Paulinho, coordenador de missões aqui do campo. Deus abençoe a todos, em especial a minha família, a irmã Ellen. Deus seja louvado. Abre só um pouco para mim aqui os retornos. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 5, verso 17. Quantos encontraram por sinal, digo amém. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto Jesus estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante de Jesus. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudesse levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados te foram perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o próprio leito, imediatamente levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus, dizendo: Hoje vimos maravilhas. Quantos podem dizer amém? Amém. Assentai-vos, por favor. Eu queria a ajuda de um dos tecladistas. Não sei se um dos tecladistas pode me ajudar. Meus amados irmãos, servos de Deus, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz à lembrança, à memória, um dos grandes milagres realizados por Jesus. Durante a trajetória ministerial de Jesus, ele fez muitos milagres. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, que ele andou por toda parte, fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Durante essa trajetória de 3 anos e meio, foram muitos milagres realizados por Jesus.
Desses muitos milagres que Jesus realizou, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João registraram 35. Aqui, nós estamos diante de um dos milagres feitos, operados por Jesus, na vida de um homem de nome desconhecido. Ele é conhecido como o paralítico. Na vida deste homem, Jesus fez uma obra extraordinária. O que Jesus fez na vida deste homem, homem nenhum poderia fazer. O que Jesus deu a este homem, homem nenhum poderia dar. Jesus devolveu a este homem a liberdade que foi dada a todos os homens, a liberdade de ir e vir. O poder de Jesus operou na vida deste homem em todas as áreas da sua vida. Esse homem experimentou uma restauração através do poder de Deus, tanto na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, social, religiosa e familiar. Jesus, antes de levantá-lo, Jesus declara perdão. Jesus declara que os pecados deste homem estão perdoados. Notem que este homem representa toda a humanidade. Toda a humanidade está sendo representada na figura deste homem. O primeiro Adão deixou a humanidade caída, e daí então, os homens nunca mais conseguiram ficar de pé diante de Deus. Mas a graça de Deus é algo tão extraordinário, que de repente, na presença de todos, Jesus declara este homem perdoado. Você nunca verá Deus levantando alguém em pecados. Você nunca verá a mão de Deus levantando alguém que está em pecado. Deus só levanta aqueles que foram perdoados. A prova que eu e você estamos perdoados é porque hoje nós estamos de pé na presença de Deus. O evangelista Marcos, narrando a mesma história, Marcos traz uma riqueza de detalhes e ele diz que souberam que Jesus estava na casa. Parece muito simples essa declaração de Marcos, mas isso é muito profundo. Quando Marcos diz que souberam que Jesus estava na casa, está trazendo à nossa memória a sensibilidade dessas pessoas. As pessoas tiveram uma sensibilidade para perceber que Jesus estava presente na casa. Em meio a tantas movimentação, em meio a tantas preocupações, em meio a tantos afazeres e correria do dia a dia, às vezes nós nos tornamos um tanto que insensíveis e chegamos na casa de Deus e não percebemos que o Deus da casa está presente na casa. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Por quê, pastor? Porque essa sensibilidade de saber que Jesus está presente na casa é a razão pela qual nós estamos aqui. E quando nós temos essa sensibilidade, nós saímos deste culto de domingo transformados, cheios de vitória, porque sabemos que Jesus está na casa. Pastor, e como que eu sei que Jesus está na casa? Ele nos fez uma promessa: onde estiver presente 2 ou 3 reunidos no seu nome, Você não veio aqui esta noite porque o ambiente é agradável. Você não veio aqui esta noite porque os louvores são bons. Você não veio esta noite porque você quis marcar presença para o pastor Gilson. Você veio esta noite por causa de Jesus de Nazaré. Estando Jesus na casa, o texto diz que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. Não era um culto profético, mas era um culto de ensino. Jesus dedicou boa parte do seu ministério ao ensino. Por diversas vezes na Bíblia você vai encontrar a expressão: assentando-se, passou a ensinar. Chegando na sinagoga deles no dia de sábado, passou a ensinar. E vendo a multidão como ovelhas que não tinham pastor, assentando-se, passou a ensinar. Entrando no barco, afastando-se um pouco da terra, passou a ensinar. Mateus capítulo 4, verso 23 ao 25 diz: e Jesus percorreu todas as aldeias da Galileia, ensinando
Jesus dedicou tempo a ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos, a multidão que o seguia. Jesus fez questão de ensinar os seus discípulos e de prepará-los. Jesus fez questão de ensinar os valores de Deus, os valores do reino, os valores da eternidade para os seus discípulos e para a multidão. E os ensinamentos de Jesus são ensinamentos muito simples. Os ensinamentos de Jesus são simples, mas são carregados de uma profundidade sem igual. Os ensinamentos de Jesus são simples, mas ainda hoje alcança todas as áreas da vida do ser humano. Tudo que você quiser aprender, você vai encontrar nas palavras de Jesus. Se você quiser aprender sobre finanças, você encontra nos ensinamentos de Jesus. Se você quiser aprender sobre relacionamento, você vai encontrar nos ensinamentos de Jesus. E ele disse assim: os meus ensinamentos são poderosos. Aqueles que ouvem os meus ensinamentos e os pratica, é semelhante a um homem prudente, é semelhante a um construtor prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, os ensinamentos de Jesus traz maturidade, traz base, traz alicerce. Os ensinamentos de Jesus traz crescimento, traz libertação. Os ensinamentos de Jesus nos prepara e nos dá graça para defender a esperança da nossa fé. Então nós precisamos compreender dentro desse raciocínio que precisamos dar ênfase ao ensino. Eu louvo a Deus porque eu congrego numa igreja onde as pessoas, os membros, a igreja ama a palavra de Deus. Você que está na internet, você pode vir aqui no culto de terça-feira, que você vai ver que a arquibancada está cheia. Por quê? Porque nós entendemos que através do ensino teremos crescimento, iremos prosperar. Jesus estava ensinando. O ensino é fundamental para o equilíbrio da igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 13 a igreja modelo. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja modelo. Está escrito no verso 1: havia na igreja de Antioquia profetas e doutores. Profetas e doutores. A igreja precisa estar equilibrada. O apóstolo Pedro, escrevendo o seu último capítulo da sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18, ele disse: portanto, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Existem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, que estão deficientes, que estão com paralisia, que estão cheias de defeitos. Por quê, pastor? Porque estão crescendo de forma desequilibrada. A igreja saudável é a igreja que cresce na graça e cresce no conhecimento. Ela precisa ter graça e precisa ter conhecimento. Está escrito, Oséias capítulo 4, verso 6: por falta de conhecimento o meu povo perece. Segundo Crônicas 20:20, credes nos meus profetas e prosperareis. Ou seja, a igreja precisa ter escola bíblica, a igreja precisa ter culto de ensino, mas a igreja tem que dar vazão aos dons do Espírito. A igreja tem que dar vazão à interpretação das línguas, profecia, variedade de línguas estranhas. Eu congrego numa igreja que o meu pastor é pentecostal. Eu já vi ele diversas vezes falando línguas estranhas. Às 6, às 7 na oração é fácil ouvir línguas estranhas. O que é isso, pastor? Nós estamos crescendo de forma equilibrada. Levante os braços assim, ó. Faça assim, ó. Quem tem equilíbrio, quando o vento sopra, a casa pode até balançar, mas não cai.
a casa pode até balançar, mas não cai. Quando vier a adversidade, quando vier os ventos, a tempestade, você pode até sentir o baque, você pode até balançar, mas você permanece. Sabe por quê? Porque você tem graça, você tem conhecimento. Quantos crê no poder do equilíbrio aqui esta noite na casa? Jesus estava ensinando, e pelo lado de dentro havia pessoas atrofiadas não no seu físico, mas em sua mentalidade, no seu coração. O texto diz que havia doutores, homens que vieram de Jerusalém, de toda a Judéia, Galileia, de todas as aldeias, e eles se assentaram. Ali estava a nata, ali estava a cúpula, ali estavam os melhores estavam assentados para ouvir Jesus ensinar. Não que eles estivessem com o coração aberto, muito pelo contrário, eles estavam ali para tentar pegar Jesus em um erro. Ali estavam os escribas, que eram especialistas na lei. E Jesus está dizendo, Jesus está ensinando, Jesus está falando. Existem umas pessoas que estão dentro da casa, e essas pessoas estão sedentas, mas alguém se assenta para julgar, para analisar, para ver, para medir. E Jesus está ensinando. Por quê? Porque Jesus tem moral para ensinar. Aqui Jesus está ensinando. Em Lucas capítulo 2, verso 46 está escrito: após 3 dias, acharam ele assentado. Em Lucas capítulo 2, verso 46, Jesus está assentado, e o texto diz, ouvindo. Em Lucas 2, 46, Jesus se assenta. Em Lucas 5, 17, Jesus se levanta para falar. Jesus, ele estava sentado ouvindo, e os melhores estavam falando, ensinando. Mas quando chegou a hora dele falar, ele falava com autoridade, com poder, com graça. Às vezes queremos falar e esquecemos que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Para quê, pastor? Para ouvir mais e falar menos. Te assenta hoje, porque amanhã você pode se levantar para falar. Aprende hoje, porque amanhã você pode se levantar para ensinar. Seja liderado hoje, porque amanhã você pode se levantar para liderar. Jesus, ele se assentou e começou a ouvir as pessoas ensinando, os doutores ensinando. Mas quando chegou a hora de Jesus ensinar, ele falava com maestria, com poder, com autoridade, com graça, com unção, com intrepidez. E veio a revelação do texto, diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Levante a mão direita ao céu, levanta. Quando chegar a tua vez, quando chegar a tua hora, Deus vai te levantar com graça, vai te levantar com ousadia, vai te levantar com intrepidez. Deus vai te levantar com tanta graça que você vai ter palavras para falar para grandes e pequenos, para ricos e pobres, doutores e indoutos. Assim como Deus fez com Moisés, Deus vai te levar diante de reis, Deus vai te levar diante de homens e mulheres entendidos, e Deus vai te honrar. Por quê? Porque o tempo de preparo é hoje. Te prepara hoje, que amanhã Deus te usa na terra. Deus te usará no teu emprego, na tua empresa. Deus te usará. Alguém crê? Aplauda ao céu em celebração ao Senhor. Então, dentro desse raciocínio, eu posso dizer que existem pessoas que fisicamente estão próximas a Jesus, estão perto de Jesus. Mas existem pessoas que, mesmo estando fisicamente perto de Jesus, espiritualmente estão longe de Jesus. E existem pessoas que fisicamente estão longe, mas espiritualmente estão próximas. Às vezes a gente se engana
e achamos que só existe fé pelo lado de dentro. E corremos um risco de sermos tomados por um orgulho, por uma soberba, e achar que somente pelo lado de dentro que tem fé. Quando Jesus para elogiar um homem, aquele homem não era judeu. O centurião, ele era romano. E Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Jesus chama uma fé de grande. A fé que Jesus diz que é grande não é de uma judia. A fé que Jesus diz que é grande é de uma mulher cirofenícia, uma mulher grega, uma mulher cananeia. Não existe fé somente pelo lado de dentro. Não pense, os irmãos, os senhores, que somente nós somos crente, que somente nós temos fé em Deus. Pelo lado de fora tem fé, e às vezes a fé que está pelo lado de fora é maior do que a fé que está pelo lado de dentro. Agora, a fé que está pelo lado de fora só vai alcançar o seu valor se alcançar os pés daquele que está pelo lado de dentro. Pelo lado de fora existem 4 homens que eu posso dizer que é amigo. E esses amigos, eles são homens de fé, são homens perseverantes, são homens criativos, sobretudo, são homens que confiam no poder de Deus. Esses homens têm fé, mas a fé deles, se permanecerem pelo lado de fora, eles não irão alcançar o bem desejado do coração. É aqui que mora o segredo. Tem muita gente que diz: eu não bebo, não fumo, não roubo, não faço mal a ninguém. Tem fé em Deus, mas não congrega, nada feito. A nossa fé, por maior que seja, ela precisa alcançar os pés da cruz. Esses homens têm um projeto nobre: levar um homem paralítico aos pés de Jesus. Irmãos, nunca foi tão difícil levar homens aos pés da cruz. Nunca foi tão difícil levar pessoas até a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque existem muitos obstáculos, muitas barreiras, muitos impedimentos. O projeto da igreja, o projeto do céu, é um dos maiores projetos. É um dos projetos mais nobres que existe na terra. Mas mesmo a igreja tendo um dos maiores projetos, mesmo assim, nós iremos enfrentar dificuldades, barreiras e desafios. Os senhores sabem muito bem que um dos departamentos mais desafiadores da igreja é o departamento de missões, porque existem muitas barreiras, muitas dificuldades, e o departamento de missões tem como objetivo principal levar o evangelho a toda criatura. Esses homens aqui são homens amigos. Eles querem levar um homem paralítico até a presença de Jesus. E quando eles tentam passar pela porta, quando eles tentam passar pelo acesso natural, pelo acesso comum, o texto diz que eles não conseguiram, eles não alcançaram, porque a multidão fez um cordão de isolamento. A multidão fez um cordão de isolamento e, ao invés de facilitar, dificultaram. Ao invés de ajudar, atrapalharam. Ao invés de abrir caminho, eles fizeram um cordão de isolamento. Irmãos, por maior que sejam os nossos projetos, por maior que sejam os teus planos, objetivos e projetos, se prepare para enfrentar os desafios. Pastor, mas o meu projeto, ele é um projeto que tem como fins alcançar vidas, abençoar famílias, salvar vidas, abraçar jovens, restaurar jovens. O meu projeto tem como objetivo restaurar quem está caído. Independentemente de qual seja o seu propósito, vai ter desafios e obstáculos. É aqui que há um grande divisor, porque existem os empolgados e existem aqueles que têm propósito.
Os empolgados diante dos primeiros desafios, eles dizem: pastor Gilson, esse negócio eu pensei que era mais fácil, não é para mim. Irmã Dorque, eu até queria trabalhar com você, mas esse negócio não dá para mim. Eu pensei que era um negócio mais fácil, mais light, eu pensei que tinha mais facilidade. Os empolgados, eles se encantam com a grandeza do propósito e desanima diante dos desafios. Mas quem tem propósito não inventa desculpa, inventa criatividade, busca uma saída, uma forma, uma maneira. Por quê, pastor? Porque quem tem propósito não desiste diante dos desafios. Levante os seus braços assim. Esse ano Deus vai te dar estratégias novas. Esse ano Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai abrir novos acessos, novos caminhos. Deus vai te dar visão nova. Deus vai te dar projetos tão ousados. Te prepare, porque Deus esse ano vai fazer com que você rompa os desafios, os embaraços. Assim te diz o Senhor: levanta a tua cabeça, não pare diante dos obstáculos da terra, porque há um Deus que te dá graça, há um Deus que te mostra uma saída. Quando as portas humanas se fecham, o Espírito Santo te abre caminhos nos céus. Nos céus é Deus dizendo: aqui embaixo pode fechar, eu te abro caminhos em cima do céu. Antes de vir para o culto, eu sentei no sofá e peguei um livro para ler. E o livro dizia assim: tenha do seu lado pessoas que têm uma visão maior do que a sua. É comprovadamente que pessoas que tentam sozinhas não conseguem. Você precisa ter do seu lado pessoas que possam te levar aonde você sozinho jamais chegaria. Eu vou repetir essa frase: tenha do seu lado pessoas que possam te levar aonde você sozinha jamais chegaria. Escolha bem os seus amigos esse ano. E se eu puder te dar um conselho, uma sugestão: tenha do seu lado amigos de fé. Tenha do seu lado amigos de perseverança, amigos perseverantes. Tenha do seu lado amigos que tenham criatividade. Um dia desse eu estava conversando com alguém e eu soltei uma pérola e disse: pastor Israel não tinha parado para pensar assim. Tenha do seu lado pessoas que te façam pensar quando você jamais imaginou que pensaria. Ele vai acender luz, ele vai te dar ideias, inspirações. É Jesus dizendo: tenha do seu lado pessoas que te levem para mais perto de Deus, pessoas que te levem para mais próximo do teu propósito. Estudando sobre o capítulo 11 de João, eu aprendi algumas lições ali. E uma delas é que amigos de verdade estão contigo no momento do churrasco, do banquete, da celebração, mas também estarão contigo no dia da dificuldade. Lázaro foi um cara extremamente privilegiado. Por quê, pastor? Porque ele tinha um amigo que o amava. O amigo que Lázaro tinha era um amigo que amava tanto, mas tanto, que não escondia o amor. Às vezes as pessoas querem nos ajudar só até aonde não lhe custa nada. Esses 4 homens aqui, eles poderiam ter dito: você viu que a gente tentou, mas não abriram espaço, a gente fez o que pôde. Mas esses caras aqui, esses homens aqui, esses amigos aqui, eles tentaram, ô Luiz, eles tentaram fazer um pouco mais. Quem já subiu escada aí? Quem já subiu escada? Levante a mão, quem já subiu escada? Subir escada sozinho já é uma dificuldade, irmão. Imagine subir escada levando mais alguém.
carregando mais alguém. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Escolha bem os seus amigos. Amigos que possam suar a camisa para te levar para cima. Amigos que possam se esforçar. Um dia desse eu coloquei um amigo na mesa da minha casa. Eu disse: olha aqui para mim, amizade precisa ter investimento em todas as áreas, financeira, emocional. Eu estou aqui e eu estou investindo o meu tempo nessa amizade que eu tenho contigo. A gente precisa ter amigos que nos amem tanto no interior como publicamente. Jesus bateu a mão no peito e disse: meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Jesus era amigo de Lázaro não somente para o banquete, mas na hora da enfermidade Jesus chegou junto, estava presente. Oh meu Deus! As pessoas vendo Jesus chorar, elas disseram: veja como ele o amava. Falta-nos amigos sinceros que possa chorar quando nós estamos chorando. Levante a sua mão ao céu. Que Deus arranque do seu lado todo sanguessuga. Que Deus arranque do seu lado pessoas que te puxam para baixo. Que Deus arranque do seu lado pessoas que não acrescentam na tua vida. E Deus coloque do seu lado homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito. Homens que te levem para a oração, para o jejum, para a leitura, para a consagração, para o propósito, para o alvo, para o objetivo, para mais perto de Deus. Ah, meu Deus, subiram. Quando eles sobem, o texto diz que eles abriram o telhado. Quando a gente lê assim, abrir o telhado, a gente pensa que foi uma facilidade, mas na verdade eles tiveram que cavar. Eles cavaram, abrindo um espaço aonde não havia espaço. O ano passado eu estava em Camboriú. Cheguei, se aproximei do altar. De repente alguém desce e disse assim: pastor Israel, não há espaço, mas nós iremos criar um espaço para você sentar.